Sejam todos muito bem-vindos, né? Eu sou João Gabriel, seu apresentador, e nesse dia de hoje eu tô assim muito feliz, muito emocionado, porque assim, é uma convidada que eu estou esperando há quase um ano para a gente ter um bate-papo e a gente conseguiu hoje, né? Ela que é advogada, mestra, escritora, criadora das melhores playlists que existem no Spotify. Seja bem-vinda, Maria. Eu amei meu currículo, eu tô pensando em colocar isso no meu Whats. Essa sua primeira frase. Pode colocar, vai dar sucesso. Eu que tô feliz de estar aqui, baby. Você sabe que eu tenho muito orgulho de todo o conteúdo que você produz. Consumo como se fosse um pacote de Doritos. Adoro tudo que você faz, de vídeo, a playlist também. É isso, né? Então, assim, eu fiz uma apresentação muito breve sobre você, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho de quem é Maria, né? Para situar o Hum, nosso ouvinte aí, né? Nesse rolê todo, que eu falei muita coisa, né? Não foi pouca coisa aqui, não. exatamente. Essa é a minha frase principal. Eu sou e faço muita coisa. Não necessariamente bem e não necessariamente coisa boa, mas muita coisa. Eu sou escritora por necessidade, advogada por formação, professora por gosto. Eu sempre acho que a gente tem alguma coisa para aprender, alguma coisa para ensinar. E, assim, essas são as profissões básicas, né? As atividades básicas. Sou também uma romântica incurável, uma dramática, uma dramática insaciável, essas coisas assim. Me meto em tudo, tenho ascendente em gêmeos, então leio um pouco Entendi, de João. tudo. Vamos lá, então, né? Antes de você, vamos começar assim essa introdução. Você clareia muito para a gente quem é você, né? E eu fazendo a pauta aqui, pensei, nossa, como é que eu vou falar de Maria? Maria faz um milhão de coisas. Mas eu gosto muito de pegar aquela parte acadêmica quase, né? Você é advogada por formação, né? Uhum. Mestra, né? Não só advogada, você só não parou ali na graduação, né? Você foi além, né? Você é mestra já. Como Maria cai nesse lugar, nesse mundo aí, né? De onde vem toda essa vontade aí? De ser advogada, a vontade de ser advogada eu tô esperando chegar até agora. Mas eu fiz o curso de direito muito porque na época que eu tinha 18, que eu fiz 18 anos, que é a época que eu fiz vestibular, eu não tinha muita noção do que fazer. Eu queria muito trabalhar com texto, com cultura, com fala. Eu queria muito ser jornalista. Inclusive, eu tenho um apelo para as pessoas não desistam de estudar jornalismo, porque foi o que eu fiz e eu me arrependo muito. Na minha época, jornalista não tinha diploma, teve aquela. A gente também tem, a- não. não, aquela química toda, você não precisa de diploma para ser jornalista, então por que você vai estudar? E Isso eu mesmo. caí nesse esparro aí, que não é bem assim que funcionam as coisas. Estudei, me apaixonei pelo direito na teoria, me divorciei do direito na prática, tenho muitas reclamações da área jurídica. Enquanto uma mulher negra, advogada, as coisas são bem difíceis. E jovem, né? Tem que levar isso em consideração também, de origem pobre. Então, o mundo jurídico não se abriu para mim com unhas e dentes e com os braços abertos para me abraçar. Pelo contrário, tem sido uma coisa bem difícil, embora eu seja muito apaixonada. E porque eu sou muito apaixonada pelo discurso jurídico, pelas análises jurídicas, pelo que o direito pode fazer enquanto ferramenta, lá fui eu fazer mestrado, né? E aí eu fiz mestrado em Gênero, Mulheres e Feminismos, no programa, no Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismos, na UFBA, na Federal aqui de Salvador, né, aqui da Bahia. E lá, embora esse seja um programa interdisciplinar, o que me abriu espaço, me abriu o campo para estudar outras coisas, da sociologia, da filosofia, enfim, da área dos feminismos mesmo, minha pesquisa foi totalmente jurídica. Eu estudei pornografia de vingança, que é uma prática ilícita, enfim, tudo mais, que veio a ser criminalizada em 2019, 2018, 2019, finalzinho de 2018. E aí, enfim, né? Continuei nesse campo do direito e é o que tenho estudado agora como estudante independente também, que não estou mais ligada a nenhum tipo de programa, mas continuo na saga de estudar direito. Então é um amor meio odiando, como tudo na vida que eu sou escorpiana. A gente, você falou do seu mestrado aí e foi
há um ano atrás, quase, eu acho que um pouco até mais, você participou de uma live falando sobre pornografia de vingança, e foi onde deu o start. Falei, cara, eu Maria sobre isso, eu preciso trazer essa fala para dentro do lugar onde eu habito, que é a juventude, né? Eu estou aqui com 19 anos, então é algo que permeia as relações sociais e das webs relações, né? E aí eu falei, nossa, eu preciso trazer Maria, eu preciso que Maria fale sobre isso. E eu queria que aqui, nesse pequeno espaço, que não é o principal da gente hoje, você falar um pouco sobre isso, porque era um vídeo que eu queria ter feito há um ano atrás, mas por motivos de que eu me enjoo muito fácil de algumas coisas que eu faço e fica assim, nossa, ninguém tá consumindo isso aí, eu vou dar uma pausa aí nesse negócio, depois eu volto. E como eu voltei agora, assim, nossa, preciso falar um pouco disso aí, Maria. Primeiro de tudo, por favor, não enjoe das coisas, porque eu estou sempre consumindo, tá? Lembre que Sempre você tem uma pessoa na tem um pequeno grupo que consome, e aí é o pequeno grupo que me mantém funcionando. data, eu estou na audiência, por favor. Mas eu me vejo nesse sentimento também, sou assim. Por isso que eu faço muita coisa ao mesmo tempo, porque eu enjoo fácil. Tem algo de gêmeos aí, né? Enfim. Bom, primeiro de tudo, também estou inserida no grupo jovem, tá, querido? Eu tenho, eu tenho 28, né? Alguns anos a mais que você, mas assim, inclusive, o que me despertou a iniciar essa pesquisa lá em 2013 foi justamente essa prática de pornografia de vingança ter ocorrido com uma amiga minha, ainda mais nova que eu na época, eu acho que eu tinha uns 20, querendo ser muito gentil aqui para fazer os cálculos, e essa minha amiga tinha 17 anos e ela foi vítima de pornografia de vingança. Para quem não sabe, né, que está assistindo, provavelmente sabe, a pornografia de vingança é o compartilhamento de imagem íntima sem o consentimento da mulher, feita por um ex-companheiro ou atual companheiro, ou enfim, alguém com o qual ela tem uma relação de confiança, e essa confiança é rompida através dessa exposição da intimidade. Tem três elementos aí que eu preciso deixar focados para caracterizar a pornografia de vingança, porque o compartilhamento não consensual de imagem íntima é uma coisa, a pornografia de vingança é outra. Ambas as coisas são práticas refutadas pelo nosso direito penal, ou seja, é crime no Brasil, mas o recorte, né, a pornografia de vingança é uma espécie de agravante desse crime. Quando ele é praticado contra uma mulher, numa relação de confiança por algum parceiro, por algum ex-companheiro, atual companheiro, por alguma ex-companheira, atual companheira, em uma relação, pressupõe-se que existiu uma relação romântica, algum contato sexual, algum contato íntimo entre essas pessoas. E no âmbito dessa relação foi produzida a imagem, inclusive com ou sem consentimento dessa mulher, ela pode ser filmada querendo ou não querendo, e essa imagem é divulgada para uma ou mais pessoas. Então, não importa se o cara mandou sua foto somente para o melhor amigo ou se ele postou no Twitter, sei lá qual é a rede social que vocês mais usam, se ele fez um vídeo no TikTok te difamando, enfim, te caluniando. Isso é a prática de pornografia de vingança. E uma amiga minha tinha sofrido essa prática de uma maneira bem rasteira. O rapaz ficava mostrando a foto, ele não chegou a enviar, mas ele mostrava a foto onde quer que ele estivesse. Uma dessas ocasiões eu estava presente e eu fui a pessoa que viu essa foto, então eu sei que a prática aconteceu. E assim, cidade pequena, gente jovem reunida, o resultado foi catastrófico, porque assim, a menina começou a sofrer bullying, alguém passou a ter acesso a essa foto e começou a disseminar. Essa foto não foi o rapaz, foram outras pessoas, pegaram o celular dele, disseminaram, em virtude deles anunciar que tinha, né? E falava dela em tom pejorativo, enfim, um desastre que acabou com a vida de uma menina de 17 anos. Não falo nomes e tudo mais, mas eu tenho certeza que os personagens, quando me ouvem falar dessa história, sabem do que eu tô falando. Gente que conviveu comigo na época, enfim. Mas eu gosto de pontuar sempre que o que aconteceu foi o apagamento dela. Ela saiu das redes sociais, saiu da cidade, mudou o cabelo, sumiu por uns anos, e ele continuou lá, coitadinho, recebendo conselhos para não fazer mais isso, procurando entender que por mais que ela tivesse sido esse ou aquele
termo pejorativo que vocês sabem o que usa quando a mulher trai, né? É, É. que ele deveria lidar de outra forma, crescer, evoluir. Mas a gente estava lidando ali com uma menina de 17 anos e um cara de 32. Então, assim, quem é que precisava consolo, né? Quem é que precisava de amparo e afago? E aquilo naquela época me incomodou muito, enquanto mulher, enquanto amiga deles dois, que eu era amiga dos dois, enquanto estudante de direito na época, e eu disse, não, peraí, como é isso? E nessa mesma época começou a pipocar notícia também, e enfim, tudo se uniu e eu comecei a estudar. Me apaixonei pelo universo teórico da coisa, me apaixonei pelos detalhes, pelas nuances, perceber como o sistema judiciário brasileiro não estava preparado para receber denúncia, não estava preparado para processar e julgar. Hoje o cenário muda um pouco. Estou falando de uma pesquisa que começou em 2013. Se eu estiver falando demais, me mande eu calar a boca, porque eu me Não, empolgo. pode continuar, pode continuar. Tem esse problema. Enfim, o cenário muda um pouco, porque lá em 2013, o nosso poder executivo, o nosso poder judiciário e o legislativo não conseguiam discutir a respeito disso, porque não conseguiam definir o que seria isso. Então, ficava muito no campo da analogia, que é um recurso que a gente utiliza no direito. Quando a gente não tem uma lei, a gente tenta aplicar outra com base no que tem de características parecidas entre um fato descrito numa lei e um fato que ocorreu na realidade. Mas, como a gente vive numa estrutura machista e patriarcal, essa analogia é aplicada de maneira rasteira. Então, era muito mais fácil você condenar uma mulher, você culpar uma mulher, você não ir adiante na proteção jurídica dessa mulher, e a proteção jurídica aqui, eu quero dizer, a proteção multidisciplinar e interdisciplinar do Estado mesmo. Você dá apoio psicológico, você dá uma assistência social. E, por fim, querendo ou não, você instaurar e proceder com um processo mesmo, diante de uma prática criminosa que ela recebeu. Lá em 2013, a gente está falando aqui de 7, 8 anos atrás, né? Isso. Rápido. Não tinha muito isso. Então, quando eu comecei, eu estava muito, muito, muito frustrada. E eu me formei em direito frustrada, porque em 2016 eu me formo, não encontro soluções, eu encontro mecanismos de analogia, né? Meu TCC de graduação foi sobre as analogias que a gente podia fazer para aplicar a legislação em favor dessas mulheres que eram vitimadas. Foi uma pesquisa muito mais ampla, muito mais genérica. Por quê? Porque na graduação a gente não tem os elementos, né, para a gente fazer uma pesquisa muito mais acurada. Inclusive, eu digo a gente, mas na verdade eu não tinha, porque muita gente consegue fazer trabalhos brilhantes ainda na graduação. Só que eu não podia me dedicar, porque, enfim, né, condições, etc. A gente pode até falar sobre condições na vida Brasil, acadêmica Brasil, Brasil. em um outro podcast, porque você ser pesquisador no Brasil é muito difícil, já era difícil antes. Eu não gosto nem de Ficou pensar como mais. é que eu não gosto nem de pensar como é que estão meus colegas pesquisadores agora no governo Bolsonaro, porque eu consegui sair no finalzinho, né? Eu me formei no mestrado em 2019. O fantasma da ópera já estava lá no poder, mas não conseguiu me barrar. Enfim, e aí quando eu começo a pesquisa no mestrado em 2017, já haviam muitas notícias, já havia muitas vítimas, muitas mulheres já haviam morrido em decorrência de suicídios e tudo mais. Eu acho até que você devia fazer um aviso de gatilho, porque eu menciono isso, enfim. E aí já Eu começou coloco a depois. ter, e aí já começou a ter as discussões no âmbito formal. Vamos ver aqui, né? Vamos transformar isso em lei. Tinha projeto de lei desde 2013, mas pouco se falava. E aí uma vitória. No final de 2018, quando eu estava fechando o caixão da minha dissertação, a prática de pornografia não consensual foi considerada crime no Brasil, ou seja, entrou no Código Penal, e a agravante da pornografia de vingança também, né, o primeiro parágrafo. Então eu sou uma pesquisadora muito satisfeita, porque o meu objeto de pesquisa teve, entre muitas aspas aí, resultado. A aplicação dessa lei estou acompanhando de maneira rasteira agora, né, sem ajuda institucional, então a coisa é bem diferente. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Fale mais. Respondeu e falou do que eu acho que é importante, né? Quando o contexto dessa live que você fez ano passado já era o contexto pandêmico, né? Então já é um contexto muito virtual. Eu, como estudante de comunicação,
trabalhei e estou trabalhando ainda essa questão do virtual. A gente pauta tudo hoje na internet mesmo, a gente não tem para onde fugir. As relações, elas estão sendo interpassadas pela internet e acaba que isso é algo muito crescente dos últimos 10, 15 anos, né? A gente pensa assim, nossa, 7 anos atrás a internet era o quê? Não, já era um lugar muito perigoso, né? A gente tem um marco cívico da internet em 2014 só. A gente ainda tem muitas brechas dentro da internet, né? Dentro do Brasil, o mundo, né? Não só o local nosso, né? Mas foi uma fala que assim, nossa, não sabia que existia, né? Você estava lá falando, eu falei, gente, nem sabia que existia alguma coisa, uma pesquisa, um termo jurídico, né? E acho que na época você já tinha a confirmação de que já tinha até meios contra isso, né? Eu falei, gente, eu não sabia que isso, onde é que por que não tá isso aí panfletado por todos os cantos da internet, né? Que eu acho que a informação ela é muito necessária, né? A gente vive uma sociedade ainda muito problemática, muito opressora e o conhecimento, né, biblicamente falando até, ele liberta e salva a gente muitas vezes e eu acho assim, nossa, preciso trazer essa fala de Maria aqui para algum lugar, as pessoas precisam escutar isso, as pessoas precisam estar cientes que existe algo acima dessa situação. Inclusive, as lives que eu fiz no início do ano passado, quando estava todo mundo muito empolgado para fazer live, e eu fui uma dessas pessoas, né? Estão ainda disponibilizadas no Instagram. Eu considero de um conteúdo interessante. Não vou puxar a sardinha para o meu lado, mas as pessoas com as quais eu conversei, que foram as pessoas que me entrevistaram, assim como você, me deram uma abertura muito grande para adentrar nos detalhes da minha pesquisa, especialmente da minha pesquisa sobre pornografia de vingança, de um jeito muito didático, do jeito que eu gosto de fazer e que às vezes a gente não tem tempo nem espaço, nem atenção das pessoas, né? Então, assim, eu vou, inclusive, agora, quando a gente terminar de conversar aqui, eu vou fixar elas no meu Instagram, porque aí as pessoas que porventura me acessarem através do seu podcast podem ir dar uma olhada. Funciona do mesmo jeito que um podcast, você deixa lá rodando e vai escutando, que é Dá no mesmo, né? a mesma. Eu vou Mas fazer isso. é uma fala muito importante, né? E eu fiquei assim na época, falei, nossa, gente, isso aí é um negócio que a gente precisa ser trabalhado, a gente precisa escutar um pouco mais, sair da live e vir assim. E agora? Eu vou ficar ali fora da internet um Um pouquinho. pouquinho, que aqui não dá um tempinho aqui fora da internet para ver o que eu acho disso, né? Mas aí, completamente como uma conversa muito aleatória, que é como eu sempre tenho, a gente vai sair da água para o vinho, né? A gente fala agora de uma coisa bem séria, bem tensa, né? Que eu acho que é um assunto que necessita da seriedade dele. E a gente volta um pouco no início da sua fala para falar que você é escritora antes de advogada, né? Então, onde nasce a escritora, né? Da onde fala assim, nossa, gosto de fazer esse negócio aqui, mas não é só um gosto, não. É algo que pode ser desenvolvido. A escritora em mim nasce comigo, né? Eu costumo dizer que desde sempre aprendi a ler muito cedo, aprendi a ler antes de entrar na escola, porque a minha avó, que era uma leitora assídua, me alfabetizou entre os 3 e os 4 anos de idade. Não vou dizer a você que com 4 anos de idade eu li Shakespeare, porque hoje, aos 28, eu não li, mas eu estava sempre querendo ler coisas. Eu lia muitas histórias e inventava muitas histórias. A minha infância toda foi escrevendo em pedaços de papel histórias. Um dos episódios marcantes da minha vida foi que, aos 13 anos, depois que eu tinha lido 3 dos livros do Harry Potter, eu achei interessante criar sozinha a minha continuação da história. E eu escrevi Fanfiqueira é. toda. Depois eu descobri que existe isso e que pessoas ganham dinheiro com isso, né? Um beijo para Ganha, 50 tons de ganha cinza. dinheiro. Pois é, um beijo para 50 tons de cinza. E isso vem, inclusive, em todos os meus gostos, inclusive musicais. Chegou a hora de falar dela. Ai, meu Deus, socorro, Jesus. Mentira, eu posso falar várias vezes, mas enfim, o jeito que eu consumo música, o jeito que eu consumo filmes, tem muito a ver com literatura, porque eu gosto de historinhas, né? Taylor Swift, que é a minha compositora favorita, ela tem muito disso, de storytelling. As músicas dela contam histórias, isso faz as pessoas abraçarem, né, como se fossem delas. E aí eu comecei quando eu tinha 15 anos, porque sou jovem também, e fui criada já em meio aos avanços tecnológicos, eu fiz um blog na Blogspot, falecida, que ainda respira com a ajuda de aparelhos, é, e comecei a traduzir o meu diário. Eu escrevia sobre mim
em forma de personagem, inventava a minha vida. Então, hoje eu caí e quebrei o pé. Vou escrever uma história sobre uma moça que estava impossibilitada de andar e se sentia presa e etc. Enfim, inventava muito em cima da minha realidade, que é como eu escrevo atualmente. Eu escrevo ficção autobiográfica. Não sei se é um gênero que existe, mas é como eu batizei a forma Gostei, que eu eu vou me me apossar. exato, que eu me relaciono com a literatura. São histórias que aconteceram comigo ou que eu vi acontecendo, que eu dou uma temperadinha, uma exagerada, ou, né, diminuo a dor para transformar em algo poético, enfim. Escrevo para me aliviar mesmo, escrevo para como terapia. Mas a partir da minha lógica de adolescente, de jovem, eu gosto de compartilhar, porque eu gosto de ler, então eu acho que as pessoas vão gostar de ler o que eu escrevo. Sempre tenho isso. E sempre tenho as 2 ou 3 pessoas, né, que vão estar lendo. Eu só faço parte disso também. E é muito engraçado porque, assim, conheci Maria, e aí agora é a hora do choque geracional. Esse ano, possivelmente, faz 10 anos que eu conheci Maria pela primeira vez, né? Sim. Que foi na formatura de um amigo meu, né, Diogo, 10 anos atrás, formou, foi a primeira vez que eu vi Maria. E recentemente, acho que 4, 5 anos, a gente se reencontrou pelas internets. Maria é amiga da minha prima, amiga de Letícia, então tá ali no convívio muito. E ali segue rede social, não sei o quê, pronto. Maria começou a postar texto. Eu falei, nossa, gente, essa menina escreve. Ela é advogada e ela tem um outro lado. Eu falei assim, gente, advogado não é esse tipo de gente. Não é esse, esse povo assim. Fiquei assim, de fato, eu vou, como eu sempre digo, né, apaixonado, né? A escrita para mim é muito importante também. E eu falei, cara, Maria escreve e fala muito do que eu sinto, né? Perpassa muito isso que eu falei assim, gente, que essa menina tem 15 anos ainda, não tá, algo tá errado Então, aí. Eu tô aqui e Maria tá falando da minha vida, decepções amorosas, abri um texto lá e tá assim, nossa, aqui tem um, né? Tristezas momentâneas, aqui tem outro. Eu falei, nossa, gente, o que aconteceu, né? E aí vida. eu e aí eu fazendo a pesquisa para essa entrevista hoje, eu fui atrás do Cansei de Inventar, né? Que aí é a minha primeira grande memória sua de escrita pública, né? Acho que o blog seu, acho que alguma vez você já compartilhou e eu acabei lendo, não sei assim com muita firmeza essa memória, mas você botou lá o Cansei de Inventar, que para mim aí eu fiquei, nossa, invente mais porque eu tô aqui adorando esse negócio. Aí, Rapaz, oi? O Cansei de Inventar era a minha casa na internet. Eu escrevi durante mais de 10 anos naquele blog. Através dele, fiz muitas amizades, conheci muitas pessoas me conheceram na minha versão, como você mesmo diz, na minha outra versão, né? A minha personagem lírica, que, como eu disse, tem muitos elementos da realidade, mas muito floreio, muita romantização. Então, talvez por isso o adolescente em você se comunicou com o adolescente em mim. E eu tenho exatamente bastante orgulho eu sempre brinco com as minhas amigas escritoras mais maduras, enfim, eu digo, eu amo escrever como um adolescente, sentir mesmo como se fosse a primeira vez todas as vezes e passar isso para o papel, porque eu dialogo com o adolescente dentro de todo mundo e eu perdoo a adolescente em mim, né? A bobinha, a românticazinha, a ingênua, que existe em mim até hoje. Ou seja, fica o recado aqui para todos os jovens, mais jovens do que eu, porque eu sou jovem também, de que talvez você sempre sinta dessa forma. Vá fazer terapia, brincadeira. precisamos todos, mas esse não é um motivo único. Brincadeira. Mas vá mesmo. Mas o Cansei de Inventar foi uma parte importante da minha história que eu me desfiz dessa história esse ano, porque eu desativei tanto o blog, depois de mais de 10 anos no ar, quanto a página no Instagram, porque eu estou buscando me reinventar. Nesse processo, pandemia e tudo mais, nesse processo de me reinventar, eu iniciei uma parceria com 3 amigas, que é o Benditas Cartas, que é um projeto no qual eu fui morar durante o ano passado e o início desse ano, do qual eu estou me despedindo também esse ano, para mais uma vez me reinventar,
Mas eu acho que o exercício da escrita, muito mais que uma atividade, para mim, é uma necessidade. Eu preciso compartilhar, eu gosto, eu tenho isso, esse traço, esse desvio de caráter, esse traço de personalidade. Eu amo ler as pessoas, eu amo escrever, então eu sempre vou estar em alguma casa, online ou offline, escrevendo alguma coisa, sempre. Você começa, né, falando que seus textos, eles remontam seus diários, né? E para mim é muito engraçado isso, porque eu sou uma pessoa que tem diários até hoje, eu necessito colocar para fora, Eu conversar com também. uma coisa que não vai me dar resposta, falar com um pedaço de papel ali, coisas que eu não posso falar com mais ninguém, né? E nasce nesse mesmo local da escrita, né? Tipo, falar sobre um eu externo, né? E aí, como você falou, esse jovem ficava assim, gente, isso é maravilhoso, porque hoje a gente vive num período onde a gente escuta muito e vê muito. Sim. Eu não aguento mais vídeo, né? É um dos motivos de que eu parei de fazer vídeos por um tempo, porque eu não aguento mais ver vídeo. Eu quero parar, ler um negócio, 15 minutos e pronto. E como assim, escrita não é muito o meu forte, vamos falar assim, né? Hum. Eu falei assim, nossa, eu preciso parar agora e rever o que eu vou fazer. Mas o Cansei de Inventar tava ali, não sei o que, eu adorando, e aí você me vem com Benditas Cartas, que aí eu acho que a porta o pé na porta. Que eu falei, nossa, agora bagaçou, agora o negócio. Porque eu sou uma pessoa extremamente romântica, né? Librianos são extremamente românticos, eu sou extremamente romântico, né? É um problema meu mesmo, assim, de terapia, né? Meu terapeuta já conversou isso comigo, porque eu sou extremamente romântico e eu acho que não existe nada mais romântico num tempo de internet como esse do que cartas, né? E aí eu me deparo com todo esse processo de construção que são dos Benitas Cartas, né? Que são cartas diversas, né? Às vezes românticas, às vezes não. E como é que você enxerga, tipo, toda essa mudança? Porque eu cansei de inventar, eu consigo perceber, por exemplo, assim, algo muito mais lírico, né? Um romantismo lírico até, fantasioso, mas quando eu vejo o Benditas, eu vejo um romantismo real, assim, vamos dizer assim, naturalista, um negócio assim, nossa, a gente perde mesmo, a gente aqui sofre, a gente tá lascado, o negócio aqui pegou Brasil, agora. rapaz, o Benditas Cartas, ele surge de um jeito exatamente para resgatar algo que havia apagado dentro da gente. Nós éramos quatro amigas. Brenda Matos, que é minha amiga a vida inteira. Brenda acompanhou todos os meus eu líricos. Eu sou apaixonada por essa mulher. É uma grande amiga minha. E a Pamela e a Jaya, que vieram para as nossas vidas nesse universo de blog. Então, todo mundo escreve desde sempre na internet. A gente se conheceu através dos textos umas das outras. Então, a gente se conheceu muito e de verdade. E a gente andava brocochô, porque pandemia, todo mundo preso dentro de casa. Naquele início, a gente não fazia ideia do que era, da grandiosidade disso. Era muito mais uma ansiedade, uma tristeza. Hoje em dia, a gente já sabe que está todo mundo unhado, que, enfim, o panorama é esse e absurdo. Mas lá no início, em abril do ano passado, a gente ainda estava só com medo. E era medo do que não se conhecia, medo do que não se sabia. Hoje a gente tem motivo para chorar, vamos dizer assim, para lamentar essa situação absurda que a gente está vivendo, ainda mais agora no Brasil que a gente está vivendo por negligência, né? A gente não está mais vivendo essa situação por causa de um vírus ameaçador que ninguém conhece. A gente está morrendo de uma doença que tem vacina, né? Então, assim, perigoso. Mas lá naquela época a gente estava amargurada, sofrida. E eu lembro que eu estava num processo de tentar me expressar artisticamente na internet com muito mais intensidade, que antes eu fazia como um segredo, o Cansei de Inventar era meu grande segredo, e eu comecei a compartilhar com muito mais afinco. Nessa de compartilhar com muito mais afinco, eu comecei a fazer vídeos lendo, que eu percebi também que eu precisava ser ouvida, já que eu estava sozinha em casa. Você vê o processo, que loucura, né? Eu não estava vendo ninguém, eu não estava ouvindo ninguém, ninguém estava me vendo. Eu precisava ser ouvida. Então, ao invés de escrever, eu estava gravando muito. Tanto que foi a época que foi o boom de todo mundo. Maria, faz um podcast, porque você manda muito áudio, sério. E aí, nesse processo, Brenda trouxe para mim essa proposta. Vamos mesclar essa linguagem que você está começando. Brenda trabalha no audiovisual. Vamos mesclar essa linguagem que você está começando a flertar aí, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer um Instagram, aí chamamos as meninas, vamos. Todo mundo cuja escrita a gente admira muito, as meninas, Ave Maria, eu sou fã de Jaya, Pamela e Brenda em tudo, assim.
no que diz respeito à arte, enfim. E aí juntamos e fizemos o Benditas Cartas, que no início ia ser eu e as meninas trocando cartas entre si. Então, se você for lá no início do Benditas Cartas, é uma carta minha para Brenda, uma carta minha para Pamela, uma carta de Pamela para mim. Inclusive, as três meninas escreveram para mim, eu não escrevi para as três, eu sou relapsa, Tá eu sou devendo, tá péssima, devendo. estou devendo, e agora eu vou ter que fazer através de outra correspondência. E nesse processo de maluquice, de loucura, e a gente começou a compartilhar, e as pessoas começaram a querer participar, então não é um espaço só nosso, virou um espaço coletivo. Muita gente mandava vídeo, muita gente mandava carta, muita gente mandava áudio, e a gente começou a brincar com isso. E aí, no final do ano passado, depois de um tempo, Brenda precisou parar de escrever para o projeto porque precisou trabalhar, né? Porque aí a pandemia foi tomando ares de normalidade e as vidas começaram a voltar, né? Então você volta para o seu trabalho, você volta para suas obrigações, você não consegue mais ter tempo para os seus hobbies. Enfim, ela saiu, Pamela também precisou sair pelo mesmo motivo, entre outros motivos que eu não posso ficar falando aqui. E aí eu e Jaya continuamos tocando o projeto e acabamos ganhando o Prêmio das Artes Jorge Portugal, que estava sendo concedido pela FUNSEB, que é ligada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Então a gente ganhou um prêmio pelo nosso projeto e a gente ganhou o financiamento do nosso projeto até abril, que é o mês que vem. E a gente ficou radiante, a gente explodiu de felicidade, especialmente porque, por conta desse prêmio, algumas cartas do Benditas Cartas e outras que a gente não publicou viraram um livro que vai ser lançado mês que vem, que é Meu Bebê, Meu Xodó, primeira vez que eu vou para um papel impresso, depois de mais de 15 anos só escrevendo online. E assim, é um presente, eu estou muito feliz, inclusive comprem aquelas. E esse é o motivo do convite, né? Isso aqui é um merchandising, assim, né? Esse podcast Nossa, provavelmente vai sair uma semana antes do lançamento do livro, isso. porque é muito gratificante. Eu, como escritor, sei como é essa questão, né? De ter um texto nosso ali na internet é uma coisa, mas eu sou materialista, né? Eu gosto de estar ali em papel. Não sei escrever no computador, gente. Eu escrevo no papel, depois eu passo para o computador, porque preciso rabiscar, preciso riscar em cima, preciso apagar. E aí, quando Desafio. Maria falou assim, vou lançar um livro, eu falei, pronto, agora eu vou me desaguar, vou ter um livro para manchar de lágrimas, porque tá no papel. Como eu disse anteriormente, sou romântico, né? Então, assim, vou estar ali pegando negócio, vou estar lendo ali várias cartas, assim, nossa, olha eu de novo aqui. Mas tem essa emoção de você colocar um projeto para fora, né, fisicamente, né? E como é para você agora aí, como você falou, 15 anos você escrevendo na internet, né? As pessoas lendo, passando, chegando, e agora você vai ter um físico, você vai ter algo assim que, nossa, eu fiz um material que é real, que eu sempre muito brinco. A gente brinca muito, né, sobre o que é real e o virtual, mas acaba que a gente ainda precisa desse real nesse mundo aqui, que a gente possa pegar, né? Não só virtual. Como é para você olhar e falar assim, nossa, eu vou ter um livro com meu, né, que sai de dentro. O escritor é isso, né? A gente tira da gente, né? É um pedaço nosso que a gente tá ali num lugar, no papel, na internet. É, eu escrevi recentemente para um amigo, contando, depois de uns anos que a gente não conversava, contando as novidades da vida, e eu disse exatamente isso a ele. Eu falei, velho, existe um pedaço de papel, um calhamaço de papel, que vai chegar na casa das pessoas com minhas lágrimas, meus sorrisos, meu sangue, meus traumas, minhas tristezas, minhas vulnerabilidades. E, assim, eu estou indo desnuda para a casa das pessoas de uma maneira tão bonita e genuína que eu choro de emoção quando eu penso nisso, sabe? Muito menos pela qualidade dos textos, muito menos por achar que vou causar sensações e epifanias, é saber que as pessoas vão me pegar nas mãos mesmo, sabe? Muito metaforicamente falando, assim, é lindo. E existe entre nós duas, eu e a Jaya, que é a coautora, uma diferença também geracional. Ela escreve há mais tempo, ela já publicou um livro antes. Ela escreve maravilhoso. Você provavelmente já teve contato, sabe do que eu estou falando. Mas Sim, ela já sim. escreve como uma mulher
que sentiu e passou pelas coisas de uma maneira completamente diferente de mim. Então, as pessoas que tiverem acesso aos textos, elas vão sentir essa diferença literária e, ao mesmo tempo, vão ver o quanto nós duas nos parecemos e nos sentimos parecidas por sermos mulheres, por sermos nordestinas, por sermos baianas, enfim. Então, é muito massa isso. É muito massa que a obra seja coletiva, que não tenha sido escrita só por mim ou só por ela, porque as sensações que podem ser causadas são múltiplas. Então, a Jaya fala sobre a pressão por maternidade, a Jaya fala sobre saudades de determinados tipos de relacionamentos que eu não vivi. E aí você lê e você sente, e é muito, muito bonito. Então, assim, tô ansiosa para ser lida pelas pessoas, ansiosa para ser guardada na estante. A capa do livro é a coisa mais linda. E esse livro representa o resultado e o final de uma etapa de autoconhecimento na minha vida muito, muito, muito importante e inédita assim na minha vida, porque eu fui do chão ao céu e do céu ao inferno durante esse período de execução desse projeto. Fui me conhecendo, percebendo meus limites, entendendo como eu me relaciono, né, com a exposição, com a constância, a frequência na internet. Você falou no início sobre faço as coisas e enjoo. Eu tive esse período junto a Benditas Cartas, um período de isso aqui não faz mais sentido, não tenho por que continuar fazendo. E depois tomei fôlego de novo, enfim. E muito por conta disso, eu vou encerrar, e aqui em primeira mão, eu encerro essa etapa da minha vida após o lançamento do livro, extremamente feliz e grata, e outra pessoa. Eu me tornei outra pessoa. Minha relação hoje com a internet, minha relação hoje com a exposição de conteúdo, minha relação com a escrita, com a fala, né, com a interpretação textual é outra. E esse amadurecimento, que eu chamo de amadurecimento, foi por conta de um ano inteiro que eu me dediquei a este projeto. E nos últimos 4 meses pude me dedicar exclusivamente em virtude do incentivo à cultura, né? Quero dar um salve aqui à Lei Aldir Blanc, que através dessa lei surgiu esse edital que a gente foi aprovada e premiada, e foi de fato um grande incentivo, porque a gente precisa de dinheiro, né? A gente precisa comer. O Precisa. artista precisa dormir tranquilo, sem precisar se preocupar se vai pagar tal conta ou tal conta, porque a arte flui dessa forma. E a gente pôde fazer isso graças a esse prêmio. Eu sou extremamente grata à Secult, à FUNSEB, ao governo do estado. Não sou grata ao governo federal, pois não faz mais que sua obrigação. Tá. Mas, enfim, e grata também, que eu quero esse espaço para dizer grata à Jaya, que foi minha parceira durante todo esse percalço, que acompanhou os meus altos e baixos, que foram muito mais baixos do que altos, e vai assinar esse livro comigo. É um dos meus maiores orgulhos é estar nessa capa desse livro ao lado de uma mulher que eu passei anos da minha vida consumindo e admirando, assim. Uma mulher incrível, eu inclusive recomendo que vocês procurem. Ela é exclusivamente escritora, então vão lá apoiar essa cena para ela ter mais fôlego para produzir mais coisas incríveis. E eu volto ao escuro depois de abril. Não sei o que pode acontecer com a minha expressão artística a partir de agora. Um momento, sempre aquele momento de reclusão que a gente precisa, né? Eu estava ontem fazendo uma inscrição para uma vaga de emprego, porque é a única coisa que o jovem estudante faz é vaga de emprego, né? Procura. E eu me dei conta que eu trabalho na internet, estou na internet fazendo qualquer mera coisa já há 6 anos. Eu falo assim, nossa, 6 anos, João, é muito tempo, né? Então, eu fiz blogs, meus blogs estão todos ativos ainda. Fiz vídeo, fiz IGTV, estou com um podcast agora, né? A minha necessidade de virar jornalista é quase a necessidade de validação da minha produção de conteúdo, né? Então, assim, vou pegar um diploma, botar em casa, falar, olha, posso falar, porque eu sei do que eu estou falando, né? Mas, ao longo de todo esse processo, eu acho que é muito válido todo o acontecimento do enjoo, né? Como eu vou botar aqui. A gente cansa, às vezes, eu muito vejo, coloco até no local egoísta de não ter o retorno, né? Por mais que eu seja aquela pessoa que uma pessoa fala assim, nossa, João, amei, eu já tô chorando. Tô assim, nossa, meu Deus, tô aqui uma pessoa, a pessoa achou lindo, aí eu fico, será que ela achou mesmo, gente? E aí eu falo assim, nossa, uma pessoa, acho que ela achou pra ela se mobilizar, né? Mas é isso, né? Tipo, a gente vive num país extremamente problemático em relação à cultura, principalmente, né?
escrever é uma válvula de escape para todos nós, mas antes de terminar o nosso podcast, tem uma coisa que a gente precisa falar, porque Hum, tanto eu quanto vocês somos apaixonados por música. muito. E não como não perguntar como você leva a música para dentro da sua escrita, né? E existe um processo, porque você já falou um negócio aí que a gente vai ter uma trilha sonora, um certo É. nível. Eu tô assim já, oh meu Deus do céu. Oh, meus É podcasts. spoiler. Rapaz, eu acordo ouvindo música e vou dormir ouvindo música. É basicamente isso. Eu preencho todos os silêncios da minha existência com música. Ultimamente eu Eu, tô dividindo com podcasts também, né? eu ainda complemento, eu ainda coloco nos barulhos música, né? Não vou escutar barulho aqui, Muito. não, vou botar música. O nome do podcast é por causa disso, gente. Tira o fone porque Exatamente. é 24 horas com fone de ouvido escutando música. É tipo isso, eu sou muito apaixonada por música. Fui criada numa família de músicos. Eu tenho tias cantoras, meu avô cantava, minha avó cantava, meu irmão é cantor. Então, assim, fui criada envolta em música e música boa. E música boa, para mim, é a música que te toca de alguma forma, seja com a melodia que faz você balançar a raba, seja com a letra que faz você escorrer pelo chão, derreter, chorar, entendeu? Em posição fetal. Música é muito, muito. Música é vida. Sem música, a vida seria um erro. Alguém famoso disse isso há muitos anos atrás. E eu tatuei isso na minha existência. Música é tudo, amo. Inclusive, sigam minhas playlists, aquelas. Então, eu gosto muito, assim, é aquela coisa. Quando eu conheci o Cansei de Inventar lá, eu falei, nossa, essa menina aqui não é um advogado da qual eu imagino, né? Porque, assim, tem um problema com advogado, gente. Não é um tipo de gente que eu gosto muito, né? Não é assim, o pessoal que eu convivo muito, né? E falei assim, nossa, mas Maria é muito humana ela, gente. Olha, não tem essa frieza toda. E aí, texto aproxima, né? As músicas, como Maria falou, altas playlists, eu tô lá escutando altas playlists de Maria, porque eu acho que é onde nasce o nosso processo de conexão, né? Tanto na escrita, tanto na música, para mim são duas coisas muito importantes. Eu não vivo sem escrever, não vivo sem escutar música, né? Quando não estou ouvindo música, estou escrevendo, quando estou escrevendo, estou ouvindo música, né? Ou quando não estou fazendo os dois juntos, né? Mas é isso, né? É... Eita, me perdi aqui agora. É isso, queria agradecer muito, Maria, pela sua presença, né? Pela oportunidade. Quero pedir, antes que você finalize e agradeça, para você deixar as redes sociais, como encontrar o livro, né? Porque a gente precisa vender esse livro. Sim. Então, as minhas redes sociais você vai precisar deixar escrito aí, porque as pessoas não vão achar fácil. Eu sou encontrada no Instagram como @mamidlege, MAMIDLEJ. O Benditas Cartas é @Benditas Cartas, mas bem com M de bem e mal, né? Benditas Cartas. O livro, as informações do livro estão no Instagram do Benditas Cartas e no meu Instagram, mas quem tiver mais pressa aí, quiser encomendar um exemplar, manda um e-mail para benditas, também com M, livros@gmail.com para falar diretamente comigo, ou para jaiamagalhães@gmail.com para falar diretamente com a Jaia, porque a gente precisou dividir a etapa de vendas por conta da pandemia. A Jaia mora numa cidade, eu moro na outra, então a gente separou as cotas, a gente vai vender metade cada um. Então vocês podem escolher, não faz diferença essa escolha, nem para mim nem para ela, porque nós duas escrevemos juntas, então nós estaremos indo juntas para as estantes de vocês. E João, muito obrigada pelo espaço de divulgação, por me deixar falar minhas abobrinhas aqui contigo, nesse podcast que eu já sou fã desde o primeiro episódio. E eu espero que você tenha muito sucesso, que você não enjoe rápido, que esse retorno que você anseia chegue, porque você é um menino que eu admiro desde que eu conheci. Sempre te achei articulado, inteligente, sensível, maravilhoso. Suas fotos me chamam de feia todos os dias. Um Enfim, eu absurdo, sou um absurdo. muito, muito sua fã. E é por isso que eu tô aqui também, porque eu não faço nada sem afeto. É um dos meus, minha ruína, inclusive, por não fazer nada sem afeto. Porque eu deixo o que não me compreende, não me preenche mais, eu deixo o que não dialoga comigo mais de lado mesmo. Isso vale para pessoas e coisas. Não tenho problema nenhum em descartar, mas quando eu gosto, Ave Maria, eu te escondo você na última gaveta do meu armário para você não ir embora nunca.
E é assim que eu me sinto com relação a você. E é isso, esse podcast Vida Longa. Muito obrigada a quem teve ouvidos para me escutar até aqui. E quem quiser me conhecer, estamos aí. Então é isso. Assim, muito obrigado, Maria, né, novamente. Muito obrigado pela oportunidade, por se dispor a estar aqui, né? A gente tivemos alguns percalços aqui no início para começar, né? Espero que dê tudo certo. No Instagram, estou lá como @jgpassos2002, né? Você pode me seguir lá, que a gente vai estar atualizando as coisas. O podcast ele vai continuar nessa saída de 15 em 15 dias. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Bota uma música de Taylor Swift agora para encerrar. Ai, misericórdia.